Irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Amém. Vamos a um texto, 1 Reis, capítulo de número 17. Eu quero ler com os irmãos do verso 8 ao verso de número 16. Livro de 1 Reis, capítulo de número 17, do verso 8 ao verso de número 16. Enquanto os irmãos procuram, também quero deixar registrada a minha palavra de gratidão a Deus pelo privilégio de poder retornar nesta casa de oração. Para mim é um presente de Deus todas as vezes que eu estou aqui. É bem verdade que para mim é sempre prazeroso estar na casa de Deus. Não existe lugar melhor para estarmos do que estarmos na sua casa. Mas eu aprendi a amar os irmãos desta casa, deste ministério. Falo isso com muita propriedade, seriedade, adiante da noiva de Jesus e da palavra, e eu aprendi a amar os irmãos. Deus abençoe, sempre muito receptivos, desde a porta até o altar, somos sempre bem recebidos neste lugar, e eu sou grato a Deus por isso. Sou grato a Deus pelo pastor dos irmãos, pastor Rogério, um amigo que Deus nos apresentou. Tem pessoas que a vida nos apresenta, mas tem pessoas que é Deus quem nos apresenta. E eu tenho certeza que esse servo de Deus foi Deus quem colocou no meu caminho, apesar da gente não se ver sempre, mas sempre tem lembrado da gente, e nós também temos lembrado do servo de Deus, como também do ministério. A sua família, sua esposa, seus filhos, Deus continue abençoando. Fiquei sabendo que o ano passado nós estivemos aqui, e nós falamos de Isaac e Rebeca, Rebeca e Isaac. Fiquei sabendo que Deus fez um milagre neste lugar. Eu estou feliz por isso. Sou grato a Deus pela vida do copastor deste campo. Muito obrigado, pastor. Um prazer rever o senhor, como a sua casa, aos obreiros deste ministério. Deus abençoe a todos. Prazer em conhecer alguns e rever a maioria, e também poder ter a minha esposa comigo na noite de hoje. A minha esposa disse para mim que a última vez que ela esteve aqui, nós só tínhamos o nosso filho mais velho. A minha caçula está com 11 anos. Então, se tem tudo isso que ela não vem aqui, pastor Rogério, tem que ser disciplinada. Muito obrigado. Deus abençoe os irmãos. Que Deus fale conosco segundo a necessidade de cada coração aqui nesta hora. Amém? Está escrito assim, 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 8, que diz: Então veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: Levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha e um pouco de água para que eu beba. E indo ela buscar, ele a chamou novamente e lhe disse: Traga-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, eu apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias disse: Não temas, vai, faz conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, traz-me para fora, depois você faça para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre esta terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não se faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Quantos dizem amém, irmãos? Amém. Tome assento em nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Israel está passando por uma crise espiritual tremenda, terrível. O afastamento de Deus, daquele povo para com Deus, estava grande. Israel estava cada dia se passava, se afastando mais da presença de Deus. Irmãos, eu quero que você preste atenção nessa frase que eu vou dizer aqui agora. Se tem uma coisa que o diabo quer, eu vou falar primeiro, se tem uma coisa que Deus quer, é que nós nos aproximemos dele. É prazeroso para ele e benéfico para nós
quando nós estamos próximos de Deus, porque perto de Deus tem segurança, perto de Deus tem provisão, perto de Deus tem amparo, perto de Deus tem renovo, perto de Deus tem salvação, perto de Deus tem libertação. Eu estou pregando aqui profetizando. Você perto de Deus, Deus liberta a tua casa. Você perto de Deus, Deus provê na tua casa. Você perto de Deus, Deus cura a tua ferida. Você perto de Deus, Deus salva a tua família. Você perto de Deus, Ele fecha a boca do leão. Você perto de Deus, Ele coloca o gigante por terra. Você perto de Deus, o mar se abre. Você perto de Deus, o leão fecha a boca. Você perto de Deus, a tempestade passa. Você perto de Deus, o teu barco não afunda. Você perto de Deus, a calmaria na tua embarcação. Você perto de Deus é renovado. Eu duvido que no sofá da tua casa você tinha línguas estranhas para falar, mas perto de Deus, hoje aqui, Deus vai colocar um idioma novo na tua boca. Perto de Deus, Deus tem milagre para fazer. Agora, em contrapartida, enquanto Deus nos quer perto dele, por outro lado, o diabo quer nos afastar de Deus. É o que está acontecendo com Israel. Israel está passando por uma crise espiritual terrível. O afastamento de Deus para com o povo, ou do povo para com Deus, estava grande. Eu peço atenção novamente no que eu vou falar aqui agora, sua atenção no que eu vou falar, para você não distorcer a minha fala. Mas eu tenho comigo, o que eu vou falar aqui agora não é doutrina, é um pensamento meu. O diabo está mais preocupado em nos afastar de Deus do que nos tirar da igreja. Até porque estar na igreja não é sinônimo de estar na presença de Deus. Então o diabo está mais preocupado em me afastar de Deus do que me afastar da igreja. Preste a sua atenção, porque eu não estou falando que não é importante estar na igreja. Pelo contrário, se todo crente soubesse aproveitar essas 2, 3 horas de culto, a vida de muito crente seria diferente. Porque eu posso entrar aqui, você é testemunha do que eu vou falar. Não vou falar isso para você dar glória, até porque só dá glória quem tem glória para dar. Mas você é testemunha disso. Quantas das vezes nós viemos na igreja cansados, saímos daqui renovado. Você entra na igreja dizendo, Senhor, renova minhas forças, que é perigoso eu não conseguir assistir o culto. E quando é dado o amém da bênção apostólica, que você diz, mas já acabou? Que culto gostoso, que culto glorioso, que culto renovador. Então eu estou falando que se todo crente soubesse aproveitar essas 2 horas de culto, 3 horas, a vida de muito crente seria diferente. Porque enquanto eu estou aqui, Deus trabalha pela minha casa. Enquanto eu estou aqui, eu vou repetir, Deus fecha a boca do leão. Um glória teu aqui, Deus abre porta de provisão. Quem sabe o diabo arquitetou para a tua casa, contra a tua casa, para a tua vida, contra a tua vida, uma semana que iria começar de lágrima, de tristeza, de sofrimento, ou alguma notícia que ia te entristecer. Mas Deus é tão tremendo, que enquanto eu estou na casa dele, adorando a ele, a mão dele se movimenta, a mão dele age. Oh, glórias a Jesus. Agora, em contrapartida, o que eu estou dizendo e afirmo é um ponto de vista meu, pelo amor de Deus, não é doutrina. O diabo está mais preocupado em nos afastar da presença de Deus do que nos tirar da igreja. E repito, porque estar na igreja não é sinônimo de estar na casa de Deus. Prova é essa que naquele dia alguém vai dizer, mas eu preguei no teu nome, mas vai ouvir, mas eu não te conheço. Eu cantei no teu nome, não te conheço. Orei, o Senhor curou, não te conheço. Orei, o Senhor libertou, não te conheço. Expulsei demônio em teu nome, não te conheço. Pregou na igreja, cantou na igreja, tocou na igreja, louvou na igreja, fez na igreja, trabalhou na igreja, mas naquele dia vai ouvir, eu não te conheço. Então melhor do que achar e ter título, é ter o nome escrito no livro da vida, onde ninguém apaga. A Bíblia vai dizer que Israel está passando por isso. Tinha título de nação de Deus, mas estava longe do Deus de Israel. A Bíblia vai dizer que o rei da ocasião aqui, se nós voltássemos, não precisa nem abrir a sua Bíblia, que o horário não permite, mas no capítulo de número 16, o texto vai dizer que o rei da ocasião aqui é Acabe. Acabe, a Bíblia diz que ele foi ímpio, ele foi mau, ele foi idólatra, ele foi perverso. O texto diz que ele ganha um dos títulos mais pesados que o rei de Israel já havia ganhado. Ele ganhou o título de pior rei de Israel. A Bíblia diz que, para não bastar, ele ainda permitiu a propagação e a adoração a Baal naquele
naquele território, naquela nação, naquela terra. Tem um ditado aí fora que diz que se nós não tomarmos cuidado, o que está ruim pode piorar. Ou seja, já era ruim o título deste homem, mas piorou, porque a Bíblia diz que ele ainda, para não bastar, vai lá e se casa com Jezabel. Jezabel, a Bíblia diz que ela foi sacerdotisa no templo de Baal. A Bíblia diz que ela era filha do rei dos Sidônios. Ela influenciou Acabe a construir um templo para Baal em Israel. E quando o templo está construído, ela com os seus profetas que ela trouxe da sua terra, ela começa a pregar, a apregoar, ela começa a divulgar que o Deus de Israel não existia mais. Mais ou menos assim, olha, o Deus de vocês não existe mais. Eu até entendo que vocês é devoto a ele, mas digo a vocês que ele já morreu, ele não existe mais. Eu já ouvi falar que foi ele que vos arrancou da terra do Egito, foi ele que cuidou de vocês no deserto, foi ele que fez sapato crescer no pé, roupa crescer no corpo, foi ele que mandou água para vocês, foi ele que fez o mar se abrir, foi ele que deu esta terra a vocês. Mas eu devo vos dizer, o Deus de Israel não existe mais, o Deus de vocês morreu, o Deus de vocês é morto. Agora quem tem abençoado esta terra, esta nação, é Baal. Baal reina, Baal faz, Baal é, Baal pode, Baal tem, Baal dá. Quem faz multiplicar na vossa sementeira é Baal. Quem abençoa a terra que vocês colocam a semente é Baal. Quem faz a semente crescer é Baal. Quem faz ela se multiplicar e dar o seu fruto é Baal. Ou seja, Baal que faz, Baal que tem, Baal que pode, Baal que vive. Mas a história vai dizer que quando o inimigo pensou que estava dominando, chega alguém para dizer: assim diz o Senhor. Porque Deus sempre vai ter uma trombeta para tocar. Eu vou repetir, Deus sempre vai ter uma trombeta para tocar. Se tem uma das coisas que o diabo quer é calar a igreja, mas a igreja ele não cala. A igreja é triunfante, a igreja é vitoriosa, a igreja tem um dono e prepare um glória. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. O glória, Deus levanta Elias. E detalhe, esse homem aparece num cenário que não estava fácil ser profeta. Se bem que nunca foi fácil ser profeta. Mas nessa ocasião parece que estava mais difícil. Porque quem profetizava contra a casa de Acabe e quanto os maus feitos de Jezabel, Jezabel mandava prender, Jezabel mandava bater, Jezabel mandava matar. A Bíblia vai dizer que é nesse cenário que esse homem aparece. O capítulo 17, nós lemos a partir de um verso, mas lá no começo vai começar dizendo que aparece ou é apresentado a esta nação Elias o Tisbita. Tisbita não por sobrenome, Tisbita porque era da terra de Tisbe. Uma terra tão pequena, desculpa da minha liberdade de expressão, mas só para você entender meu raciocínio, uma terra tão insignificante, tão sem expressão, que não tinha nem no mapa da geografia da época. Deus levanta um homem de uma terra desconhecida, Deus levanta um homem desconhecido, Deus levanta um homem de uma família desconhecida para fazer uma grande obra. Nota de rodapé: Deus não precisa de estrelão para o nome dele ser glorificado. Eu vou repetir, Deus não precisa de intergalácticos da fé para o nome dele ser glorificado. Estamos vivendo dias que querem tomar a glória do dono da casa, mas ele continua sentado no trono, a glória é dele, a casa é dele, o poder é dele. Essa mão que você vai erguer agora para adorar é para ele. Oh, glórias ao nome de Jesus. É tudo por ele, para ele, por ele. Você está de pé porque ele está vivo. Você está aqui porque é ele quem manda. A tua casa não desmoronou porque ele tem cuidado da tua casa. É ele que tem sinal de cravo no pulso. É ele que tem sinal de cravo no tornozelo. Foi ele que foi furado do lado direito. E é ele que falou em Apocalipse: sou eu que passeio no meio da minha igreja. Sou eu que renovo a minha igreja. Não, se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que ele. Dê glórias ao nome dele, porque ele está passeando no nosso meio aqui.
Ele renova aqui, Ele batiza ali, Ele liberta lá, Ele cura cá, Ele renova a tua sua. É Ele. Oh, glórias ao nome dEle. Eu estou sentindo Deus aqui. Um dia, irmãos, foram tentar provocar João Batista. Falaram para João Batista assim: ô João Batista, aquele que você batizou lá no Jordão, aquele que você apregoou para nós antes dele aparecer, aquele que você falou que veio primeiro do que ele, mas só preparar caminho porque ele é antes de você, aquele que você falou que você não é digno nem de desatar a sandália dos teus pés, o que você pregou para nós não fazer, ele está fazendo. Ele está sentando com um pecador, ele está curando lá, ele está pregando lá. E detalhe, sabe por que está faltando gente no nosso culto no deserto aqui? Porque ele está arrastando multidões. É ele que está levando gente daqui. Quem é que vai querer sair de perto dele na cidade, no conforto da cidade, e vir no deserto, passar um calor? E detalhe, chega lá é milagre. Aqui é machado colocado na raiz. Ô glória! Quem é que vai querer vir aqui? Quando pensaram que ia provocar os ciúmes de João Batista disse assim: eu nunca falei para vocês que eu sou alguma coisa. Eu sempre disse para vocês que o máximo que eu sou é amigo do noivo. E o amigo do noivo não tem direito da noiva. O amigo do noivo no casamento oriental, irmão, ele tinha a função de cuidar da noiva, preparar a noiva para quando o noivo chegasse, entregasse a noiva para o noivo. João Batista está dizendo: eu não sou nada, eu só sou cuidador da noiva. Eu nunca disse para vocês que eu sou o Messias. Pelo contrário, eu disse que eu vinha antes dele preparar caminho, que ele vinha após mim. E tem uma coisa: se vocês estão pensando que vocês vão me provocar, leve isso para vocês. Convém que ele cresça e que eu diminua. Você pode dar um glória melhor do que esse, irmão? E quando ele aparece com uma mensagem diferente. O texto vai dizer que aparece Elias o tisbita, vestido diferente, com uma linguagem diferente, de uma terra desconhecida, família desconhecida, um homem desconhecido, e ele aparece dizendo: vive o Senhor. Pode parecer pouco, né, irmão? O homem se apresenta e não apresentou-se com uma grande saudação, com um sermão profundo, não apresentou-se no Remiflow, Remifly, não, senhor. Ele só se apresentou dizendo: vive o Senhor, em cuja presença eu estou. Vamos traduzir isso aí? Sabe por que ele pregou vive o Senhor? Porque Jezabel estava pregando que o Deus de Israel estava morto. Quando ela falou ele morreu, Elias apresentou: não, ele vive. Alguém perguntou: ele vive ou ele é morto? Acabe diz: morreu. Elias diz: não, ele vive. Ele está tão vivo que eu estou na presença dele. Ele está tão vivo que a tua casa está de pé. Ele está tão vivo que você está sentindo um arrepio diferente aí. Ele baixou. O hino vai dizer: porque ele vive. Posso crer no amanhã. O país está rachado no meio, companheiro. Tem gente torcendo contra, tem gente torcendo a favor. Tem gente com medo, tem gente apreensiva. Eu vou te dar uma notícia: a cadeira maior continua ocupada. O trono é dele, essa nação é dele, a tua vida é dele, a casa tua é dele. Levanta a mão que eu vou profetizar. Na tua casa não vale encantamento. O diabo está querendo matar com as nossas famílias, acabar com os nossos jovens, acabar com nossos filhos, mas receba esta palavra: por um caminho ele veio, mas por 7 ele vai correr. Quem coloca o pão na tua mesa não é homem, quem dá provisão na tua casa não é homem, quem prepara o que você precisa não é homem. Prepare um glória, é ele, porque ele vive. Nós podemos crer no amanhã. Ei, calabachore, calabai. Ei, calamamai, alabaxerguinai. Alabachou. Deus vai honrar a sua casa. Deus vai continuar honrando a igreja. Deus está no controle de tudo. Ô glória. Ele se apresenta dizendo: vive o Senhor, em cuja presença eu estou. Aí ele manda uma quente aqui, irmão: que não vai cair chuva do céu e nem orvalho da terra. Aí nós vamos ver quem é que manda. Vamos ver se é Baal ou se é o Deus de Israel.
Se Baal vive, vai cumprir não vai cumprir o que eu estou dizendo. Mas se o Deus de Israel é vivo e é Ele que manda, não chove e nem cai sereno. Porque quando Ele fechou a chave, Ele fechou completo. Ele não deixou nem contra-gota. Ele não deixou nem orvalho para regar a terra de noite. Porque no tempo da escassez e da seca, aqui em São Paulo é a mesma coisa. Em Catanduva é uma terra seca, árida. Mas à noite o sereno é tão forte que quando você deixa alguma coisa para fora, no outro dia amanhece em sopa de tão forte que é o sereno. Havia tempo em Israel também assim. Mas Elias, quando ele vem na contramão dizendo: se a palavra de Deus é na minha vida, e como ela é, e eu sei na presença de quem eu estou, não chove, não garoa e nem serena, diz o Senhor. Eita, aí tem que ter o calibre grosso, hein, irmão? Aí quando ele fala isso, o texto vai dizer assim, porque no capítulo 17, o verso 1, o texto vai dizer que ele se apresenta assim, mas o versículo 2, Deus vem falar com ele. Aí o verso 2 diz assim, ó: e depois veio a palavra do Senhor dizendo. E o verso 3 fala o que Deus disse: vai-te daqui, Elias. Sabe o que Deus estava dizendo para aquele homem? Ô Elias, sai daqui, porque agora quem vai aparecer sou eu. Sai de cena, que quem vai aparecer agora é eu. Deixa comigo que eu vou resolver. E Deus ainda diz, ó: sai daqui e esconde-te. Deus está dizendo: se esconde que eu apareço. E eu vou me esconder aonde, Jeová? Você se esconda lá no Querite. Eita Deus. Eita glória. Querite, meu irmão. Querite é uma palavra hebraica que quer dizer shavat. Shavat vem da ideia de cortar e deixar no tamanho certo. Deus estava falando para Elias assim: sai de cena, porque o capítulo 18 está chegando. E para mim poder ser na tua vida, primeiro eu tenho que trabalhar em você, para depois eu trabalhar através de você. Porque tem gente que quer fazer sem ser. E fazer sem ser para Deus não tem valor. Lembra de Davi? Davi um dia chegou para Natan e falou assim, eu vou parafrasear, meu irmão. A Bíblia é muito profunda, a minha mente é muito rasa, deixa eu parafrasear. Davi chega para Natan e diz assim: eu estou com vergonha de Deus. O profeta disse: mas por que, rei? Porque eu moro numa casa de cedro e Deus em cortina de lona. Eu vou fazer uma casa para Deus. Irmão, quem é que se apresenta dizendo que vai fazer algo para Deus? Quem é que vai falar: não faça isso, que Deus não está no negócio? Quem é que vai falar? Tem que estar com o Wi-Fi tinino. Porque se cortar o Wi-Fi, fala o que Deus não falou. Porque todo vaso, se não vigiar, vaza. Não é verdade, irmãos? Estamos vendo isso na nação por esses dias aí. Todo vaso vaza. Quando o Natan ouve essa notícia: eu estou com vergonha de Deus, eu moro numa casa de cedro, Deus mora debaixo de cortina de lona, eu vou fazer uma casa para Deus. Natan diz: pode fazer, que Deus é contigo. Você não precisa nem profetizar, isso aí é coisa de Deus. Quando Natan chega em casa, Deus falou para Natan assim: você vem vindo de onde? Eu estava falando com o teu servo, o rei de Israel. E vocês estavam conversando sobre o quê? Exatamente sobre o Senhor. Ele falou que está com vergonha do Senhor. Eu falei para ele: não tem vergonha não, porque o que ele quer fazer já é motivo de aplauso. Ele mora numa casa de cedro e diz que o senhor mora numa casa de cortina, debaixo de cabana. Ele falou que está com tanta vergonha que ele vai construir uma casa para o senhor também. Deus disse: quem é que falou que eu quero casa? Pronto. Deus disse: mas quem vai lá e volta para ele, pergunta para ele onde está escrito, ou onde ele entendeu que eu quero uma casa. Fala para ele quando foi que eu pedi uma casa. Inclusive fala para ele não ter vergonha, porque a casa que ele tem não é dele. Quem deu para ele foi eu. Pronto, já começa por aí. A casa quem mora é ele, mas é minha. Foi eu que dei para ele. Fala para ele voltar a ser o que ele era. Eu estou com saudade de quem ele era, não de quem ele é. Volta lá e fala para ele que eu estou com saudade de quando ele se vestia de pele de animal e não de vestido de púrpura. Fala para ele que eu estou com vontade de quando ele tinha a harpa na mão e me adorava, não com cedro de rei que está se esquecendo de mim. Fala para ele que eu estou com saudade dele de quando ele tinha cheiro de canela na cabeça, não quando ele tinha não quando ele está com a coroa de rei na cabeça. Fala para ele que eu estou com saudade de quem ele era, não de quem ele é. Irmão, nota de rodapé, como é que nós estamos? Não precisa dar glória não, mas ouça isso aqui. Puxa no teu arquivo, veja como você começou e como você está hoje. Eu não estou aqui para te julgar, longe de mim. Mas hoje nós estamos tão profundo na palavra, mas tão raso no poder. Hoje nós entramos numa livraria evangélica, tem mais de 20 tipos de bíblias de estudo. Não estou falando que tu não tem que estudar, porque se tem uma coisa boa é ouvir quem
conhece o que está falando. Mas melhor do que ouvir quem conhece, é ouvir quem conhece com a graça. Porque está tendo muito conhecimento, mas pouca graça. Por quê, pastor? Porque começamos de um jeito e estamos de outro. Não podíamos ver a igreja aberta no primeiro amor, que a gente queria estar em toda oração. Oração de manhã, estou dentro. À tarde, estou dentro. Tarde da bênção, estou dentro. Culto à noite, estou dentro. Uma oração, estou dentro. Pastor vai fazer visita, eu estou junto. Mas o tempo vai passando e parece que vamos nos amornando. Vamos na igreja hoje, mas já fui ontem, para que eu vou hoje? Mas se eu já fui na ceia do sábado, por que eu vou no domingo? Ué, mas se eu vou no domingo, por que eu vou na semana? A pergunta é, veja como nós estamos e veja como nós estamos. Veja como nós éramos e veja como nós somos. O que está faltando de Deus para nós, irmãos? Sabe o que está faltando para nós? Passar no querite. Primeiro Deus quer trabalhar em nós, para depois trabalhar através de nós. Deus estava falando para Elias mais ou menos assim: vai vir um negócio para você aí, tu vai enfrentar uns 400 homens, e eu preciso trabalhar em você, para depois eu trabalhar através de você. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, irmão. Quanto tempo leva para formar um obreiro? Quanto tempo? Eu tenho 44 anos de vida, todos eles na igreja, não sei mais do que ninguém. Até hoje, pastor Rogério, eu aprendi uma coisa. Nos 44 anos de vida, 31 anos que vão fazer agora em fevereiro, que eu viajo pregando a palavra, eu tenho muito que aprender, mas uma coisa eu já aprendi. Primeiro, não é fácil chegar no céu. Isso eu já aprendi. Alguém está comigo, irmãos? Agora a pergunta é, quanto tempo leva para formar um obreiro? Quanto tempo? Eu conheci a igreja num tempo que a pessoa, para ser diácono, para sair do banco e virar um cooperador, era tempo, irmão. De um cooperador para um diácono era uma eternidade. Para chegar um pastorado para alguém era a luz do fim do túnel. Mas hoje, do nada vai a pastor. Do banco vai ao púlpito. Do nada vai a vice, vai a presidente. Hoje nós estamos vivendo uma presidentite aguda. A pessoa não concorda com o ministério, diz, Deus me chamou, eu tenho um chamado, e Deus falou para mim que a cadeira é minha. Ele vai lá e abre a igreja. É por isso que você vê um monte de igreja sem expressão, com todo respeito, irmão, não me leve a mão no que eu estou dizendo, não. Mas tanta igreja, que se juntasse tudo virava uma potência, mas tem 10 ali, 5 ali, 7 lá, 10 aqui, 15 ali. Só tardando o que Deus tem para fazer. Eu tenho uma nota de rodapé para você. Fica onde Deus te colocou. O que é teu, ninguém vai tomar aquilo que Deus falou que é teu. Quanto tempo? Esses dias chegou um moço em nós, Gabriel, esses dias chegou um moço para congregar conosco. Esses dias, forças de expressão. Porque amanhã está fazendo 9 anos que Jesus nos levou para Catanduva e 9 anos que começamos aquele trabalho. E nesses 9 anos, Deus já ensinou alguma coisa para nós. Chegou um moço para congregar conosco, o moço quietinho, sentado no banco, mas tu vinha que tinha talento. E se tem talento, quem sou eu para enterrar o talento de alguém? Se canta, deixa cantar. Se prega, deixa pregar. Se obedece, deixa trabalhar. Um menino bom, obediente, prega, a igreja se alegra, nós se alegra junto e vamos. Alguém chegou nele e disse, você faz o que lá com o pastor Isaías? Eu? De vez em quando eu prego. Rapaz, mas tu está perdendo tempo. Que você está perdendo tempo? Tua chamada é aqui em cima, ó, do meu lado aqui, ó. Vem para cá. Lá tu é consagrado ao quê? Não, lá, não, eu sou membro de banco. Não, aqui tu já vai chegar no mínimo como um presbítero. A proposta foi boa. O obreiro foi, já chegou como presbítero, de nada, de banco ao presbitério, com 1 ano pastor, com 6 meses, 1 ano e 6 meses no total, vice-presidente. Mas quem quebra princípios é quebrado pelo princípio. Irmãos, eu tenho um amigo meu, irmão, vamos para frente, se der nós vamos encaixar isso aqui. Passou 3 anos, ele tomou uma invertida, o reino inverteu ele, e Deus falou com ele, eu quero que tu volta de onde tu saiu. A mente dele disse, bom, Deus me trouxe para cá, para mim é o pastorado, para mim, quando voltar, sentar do lado do pastor Isaías. E chega ele, pastor, eu quero voltar. Para nós é uma alegria. É verdade? Verdade. Mas o senhor vai nos aceitar? Vou aceitar. E eu quero dizer para o senhor que, para a glória de Deus, eu já sou pastor. Falei, então, aí é que está. Porque de pastor agora, tu vai ao banco de novo. Mas aí, eu lá de cima, eu vou a nada? Falei, não, de nada, ou tu vai a tudo. Quem sabe tem alguém aqui pensando em ir para Catanduva, já desistiu agora. Mas eu quero dizer, os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém.
Sabe por que tem gente que chega ao ápice e do nada não aguenta? Porque não é podado, não é modelado, não é encaixado, não se encaixa. Aí quando o primeiro vento sopra, não aguenta. Do lá de cima, desce a nada. Você fala, pastor, vai ser difícil para mim. Não vai ser difícil não, irmão. Ele falou, mas e por quê? Eu falei, eu vou te explicar. Eu tenho um amigo meu em São Paulo que comprou um apartamento numa cobertura no 24º andar. Você entende o que é isso? Ele falou, nunca subi num prédio. Eu falei, então eu vou tentar te explicar. Eu só vou tentar porque eu não vou conseguir. É alto, meu irmão. Quando ele estava arrumando um apartamento dele, que liberaram para os proprietários mudar, tem 2 elevadores, o social e o de serviço. A gente chegou no apartamento, os elevadores demoravam demais, porque gente mudando, gente chegando, gente entrando, gente saindo, e o dele era o último andar. Ele olhou para mim e falou assim, você está com coragem de subir comigo? Eu falei, mas o que é 24 andar? Falei, se você for comigo, nós estamos juntos. Era tanta volta, irmãos. Pastor, com todo respeito, era tanta volta, que eu falei para ele, rapaz, está me atacando na labirintite aqui, irmão. Que andar que nós estamos? Vamos chegar no 3º. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Eu falei para o meu amigo, sabe o que eu quero dizer para você? Nós chegamos no 24º andar. Difícil demais, meu irmão. Eu vou falar para você mais ou menos o que aconteceu. É como se nós tivéssemos subido 24 andar de escada e quando nós chegamos lá em cima, esquecemos a chave do apartamento no console do carro. Você foi mais ou menos assim, você cortou caminho, mas não foi nada. Se você aceitar, a porta não está aberta, a porta está escancarada, mas pegue a fila lá. Deu um pouquinho de mal-estar, tinha dia que estava um leão, mas tinha dia que chegava no fim do culto, o que foi? Pastor, eu estou com uma fraqueza, receba. Pronto, depois de 1 ano, Deus levantou aquele moço, minha esposa está aqui de testemunha, levantou aquele moço, ergueu o moço na presença de Deus, levou ele para outra cidade e está pregando muito para a glória de Deus. Fica no lugar, irmão, não vá atrás de proposta não. O que é teu, prepara a tua glória. O que é teu, ninguém vai tomar o que Deus falou que é teu. Do nada, hoje pessoas, com todo respeito, tem lugares que tem pessoas que estão sendo consagradas por amizade, por troca de favor, pela patente, pelo olerite, desculpa do que eu estou dizendo, irmão, pelo cargo que exerce da porta da igreja para fora. Eu estive pregando num lugar, não vou falar o lugar porque está filmando, se bem que o que eu vou falar aqui é louvável, mas como é de outra casa, deixa para lá. Cheguei na igreja com o meu carro, a igreja numa avenida muito grande aqui em São Paulo, e aí não tinha lugar para estacionar, só tinha a calçada da igreja. Quando eu embiquei, veio um irmão, olhou para a placa do carro, catando, pastor Isaías, pai do senhor, meu irmão, o senhor quer que eu estacione? Eu olhei, só tinha uma vaga. Falei para ele, eu vou estacionar onde? Ele falou, aqui. Falei, então, eu já estou aqui, eu já entro. Eu entrei, coloquei o carro. Falei, o senhor quer ficar com a chave? Ele falou, não, se o senhor quiser deixar, fica à vontade. Mas como o do senhor é o último e a saída é por lá, o senhor não vai atrapalhar ninguém. O senhor quer que eu leve lá no altar? Falei, varão, não precisa. Não, mas eu faço questão. Chamou um diácono e falou, dá para acompanhar o pastor e entregar ele lá na mão do pastor nosso? Lá, pastor, Deus abençoe, um bom culto para nós. Que educação. Acabamos de pregar, o pastor nos levou para jantar no lugar, estou jantando com o pastor, a sua família, de repente eu olhei para a escadaria daquele lugar, daquele ambiente onde nós estávamos jantando, chegou o irmão. Falei, pastor, aquele irmão não é da igreja do senhor? Ele falou, ah, sim, é o fulano. Aí o irmão veio, cumprimentou a gente, o pastor falou, você não quer sentar para jantar com ele? Mas uma educação, os filhos educados, a esposa educada, mas o camarada um gentleman. O pastor falou, você não quer sentar aqui para comer conosco? Ele falou, pastor, eu não quero atrapalhar vocês. Não, não vai atrapalhar, você é nosso. Ele falou, não, mas aquela família está me esperando. E como eu estou vendo que vocês já estão acabando, eu estou com eles ali. Senão eu até chamava para vir aqui. O pastor, fica em paz, pode ir lá. Quando ele foi, eu fui olhando assim para ele, falei, pastor, que homem educado. Ele falou, educado, esse aí é prateleira de cima. Falei, ele é o quê? O diácono do senhor? Ele falou, não, ele é auxiliar do cooperador. Eu nem sabia que tinha esse cargo, ajudante de cooperador. Tem uns cargos que fazem só para nós, irmão. Não existe, mas dá trabalho, né? O pastor falou, não, ele ajuda o cooperador. Se ele for aprovado, ele vai a cooperador. Ele está em teste ainda, mas está sendo aprovado, é um menino bom. Falei, bom, quem sou eu para julgar? Eu não sei qual que é o método que o senhor usa, mas para mim, que homem educado, muito educado. Falei, ele é o juiz aqui da cidade. Aí eu vi a seriedade daquele homem. Juiz da cidade colocou ele para tomar conta dos carros lá fora para ajudar os cooperadores. Porque dependendo do lugar diz um juiz, não, o juiz tem que estar aqui. Não, tem que ficar onde Deus colocar, é onde Deus mandar.
Tem muito cooperador sentado em púlpito e tem muito evangelista de pé na porta, mas Deus vai colocar a casa dele em ordem, a casa é dele. Não seja apadrinhado de ninguém não, meu irmão. Você não precisa disso. Você não precisa de costa larga. Você precisa ser fiel a Deus, ao ministério, e deixa que o resto Deus faz por você. Eu não sei se você pode dar um glória por esta palavra. Deus vai cuidar de você e do teu ministério. Você crê? Diga amém. Quando ele chega no Querite, e agora? Tem água, mas e a provisão? Deus diz, fica tranquilo que os garçons já estão prontos. Para quem gosta de carne, irmão, carne fresca de manhã, carne fresca à tarde. Carne fresca à tarde, carne fresca de manhã. O garçom não era dos melhores, mas é o que Deus preparou. 2 corvos. A pergunta é, se a terra está passando por uma escassez, de onde vinha a carne fresca, irmão? Você já parou para imaginar? Você já parou? Eu não quero crer que o corvo descia, batia o animal, limpava e levava para ele comer. Não, senhor. De algum lugar o corvo pegava. Amém ou não amém? Quantos entendem minha linha de raciocínio? Isso não é nem linha de raciocínio, isso é uma lógica. Carne fresca de manhã, carne fresca à tarde. Eu não vou nem falar da carne fresca, eu vou falar da onde o corvo achou carne se o país estava passando por uma escassez. Teve um comentário que eu gostei, eu vou compartilhar com os irmãos. Um dos lugares provável que o corvo achou carne e trouxe para Elias foi da despensa de Acabe. Porque Deus é especialista em pegar o opressor e fazer dar de bandeja para aquele que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Ninguém vai segurar o que é teu. Ninguém vai barrar a porta que é tua. Ninguém vai pisar na promoção que Deus já falou que é tua. Ninguém vai fechar a porta que Deus já abriu. Levanta a mão que eu sinto que é profético, eu vou liberar. Pode ter currículo melhor do que o teu, mas o que é teu, Deus vai dar na tua mão. Receba o peso desta palavra. Aleluia. Carne de manhã, carne à tarde, carne à tarde, carne de manhã, carne de manhã, carne à tarde, carne à tarde, carne de manhã. Querite. Lugar que Deus corta e deixa do tamanho certo. Só que quando a gente achou que estava bom, o ribeiro seca. Mas como Deus cuida, Deus chega no profeta e diz, Elias, agora você se levanta daqui e vai para Serepta. O território é pagão, é território dos sidônios, mas eu já providenciei uma viúva para cuidar do Senhor. E você vai ver que Deus é demais. Deus ele fala o que vai acontecer antes que aconteça. É verdade ou não é, irmão? Tanto é que quando ele chega lá, a viúva nem conhecia ele. Se a viúva já tivesse sabendo e esperando, porque do jeito que Deus fala aqui no verso, dá a entender que a mulher já estava na porta esperando. Não, eu estou aqui, Jeová, o Senhor mandou, ele vai chegar, a comida já está na mesa. Foi assim que aconteceu? Quando ele chega na portaria, a mulher está pegando uns cavacos para comer. Dá para me dar um pouco de água? Pois não, senhor. Ou seja, Deus falou, já está tudo preparado. É como se eu estivesse dizendo, mas não estou vendo nada. Mas você não precisa ver. O importante é que eu já prometi que já está tudo. Agora presta atenção, irmão. Presta atenção. Olha o caminho que Deus faz esse homem trilhar. Olha o caminho que Deus faz. Por que, pastor, tudo isso? Porque o capítulo 18 vinha vindo aí. E Deus precisava trabalhar em Elias para depois trabalhar através de Elias. Deus chama ele do anonimato e já leva ele direto para o palácio. Quando ele acha que o palácio está bom, Deus manda ele sair e se esconder no deserto. E quando ele acha que o deserto está difícil, Deus manda ele sair para Serepta, que é pior do que o deserto para um judeu conservador. Olha o caminho que Deus faz esse homem trilhar. Do anonimato para o palácio, do palácio para o deserto, do deserto para Serepta. Serepta significa a oficina do ourives. É aonde o ourives trabalha o ouro para deixar o ouro mais puro. Porque se é difícil o Querite, ainda tem Serepta. Mas se quiser chegar no capítulo 18, o texto vai dizer que todo judeu, irmãos, preste atenção nisso, todo judeu conservador, como Elias deveria ser, pela manhã, todos levantavam as duas mãos para os céus e orava toda manhã dizendo, Jeová, eu te agradeço porque eu não nasci mulher, eu não sou estrangeiro, não sou viúvo e nem leproso.
Preste atenção nisso. Jeová, eu te agradeço porque eu não nasci mulher, não sou estrangeiro, não sou viúva e nem leproso. Deus vem na contramão, faz ele ser sustentado por uma mulher estrangeira e viúva. E Deus, quando faz ele chegar lá, irmão, Deus cuida tanto daquele homem, que Deus usa aquela mulher para cuidar daquele homem numa dieta de 1 ano e meio de azeite e farinha. 1 ano e meio de azeite e farinha. Agora preste atenção, para mim, a provisão foi mais na vida da viúva do que na vida do profeta. Porque o profeta estava com a tocha, meu irmão. Aonde o profeta chegasse, a provisão ia chegar. Ele tinha acabado de sair do Querite, 2 corvos servindo ele de manhã e à tarde. Aonde ele chegava, teria provisão. Então, para mim, na minha rasa linha de raciocínio, foi mais providência de Deus na vida da viúva do que na vida do profeta. Por quê, pastor? Porque Deus honrou a viúva por causa da rebeldia de Israel. Porque quando eu me afasto de Deus, Deus se afasta de mim. Jesus mesmo vai dizer isso. Mais tarde Jesus disse, porque a pergunta é, por que Deus vai abençoar uma mulher pagã, sendo que tem viúva em Israel? Por quê? Por que Deus vai abençoar de fora, sendo que tem gente aqui no reino? A pergunta é, como é que está o reino? Como é que eu estou diante de Deus? Como é que nós estamos diante de Deus? Israel estava afastado de Deus. Deus disse, eu não posso abençoar quem se afastou de mim. Eu vou abençoar uma pagã, mas não vou deixar de abençoar, mas vou deixar de abençoar Israel. Jesus disse isso. Um dia Jesus entrou um sábado de manhã na sinagoga, e quando ele vem entrando para o culto, o ministro do culto olhou para ele, porque tinha 3 cadeiras no altar, do presidente, a do ministro e a do meio vazia, que era do Messias. Jesus um dia de manhã entrou no culto. Quando Jesus entrou no culto, o ministro do culto olhou e falou assim, a palavra está com aquele moço que está entrando lá. Não, a palavra não está com ele. A palavra é ele e a palavra é dele. Ele dá e tira a hora que ele quer. Ele entrou aquele dia dizendo, a palavra está comigo, vamos me dar a oportunidade hoje. Quando ele entra no culto, o ministro diz, a palavra está com ele. Ele sobe no altar, abre o livro de Isaías e diz, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar, para libertar. Quando ele acaba de ler, diz o texto que ele encerra o livro e ele ousadamente senta na cadeira do meio, que é a cadeira do Messias. Quando ele senta na cadeira do Messias, ele diz, hoje se cumpriu essa profecia. O povo ficou perturbado. Diz o texto que o povo jogou ele para fora. Quando joga ele para fora de Nazaré, ele vai para Cafarnaum. Preste atenção. Ele é jogado, expulso de Nazaré, aí ele escolhe Cafarnaum. Aí mais tarde vão dizer, por que ele faz tanto milagre em Cafarnaum e não faz em Nazaré, onde ele cresceu? A resposta é clara, porque em Nazaré me jogaram para fora, e Cafarnaum me receberam de braço aberto. E quando me recebe de braço aberto, eu entro. Aí Jesus vai dizer assim, e fiquem tranquilos que eu não estou triste com isso, até porque o profeta Elias foi na casa da viúva de Serepta, que era um território pagão, porque ali em Israel ninguém quis saber de Deus. Ou seja, o profeta não tem honra na sua pátria. Foi Jesus quem disse. Quando ele chega na casa da viúva, a mulher está procurando uns cavacos na entrada da cidade. Ele senta, olha para a mulher, e eu gosto disso. Aí nós entramos no texto que nós lemos. Ele disse, eu vou parafrasear, viu, irmão? Se você tem a versão Ferreira de Almeida e a versão Pastor Isaías. Essa é a minha aqui agora. Ele olha para mim, ô irmã, ô senhora, a senhora me dá um pouquinho de água? Ela diz, pois não, senhor, eu vou buscar. Ela vai buscar. Agora o senhor volta lá, a senhora volta lá, faz um bolinho para mim. Eu não quero grande não, eu quero pequeno. Não dá para entender isso, irmão? Chega, não é conhecida, ainda dá o tamanho do bolo que quer. A mulher não tinha nem para ela, senão eu quero pequeno. Eu não quero grande não, pode trazer pequeno. A mulher diz, não, a água eu podia dar para o senhor, mas o bolo eu não posso. Eu só tenho um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. O senhor percebe que eu estou procurando aqui, só peguei 2 cavacos para fazer o fogo? Porque se eu mandar muito fogo, vai secar o azeite que eu tenho e vai queimar a farinha. É tão pouco que eu tenho que eu só peguei 2 cavacos. Porque não dá nem para fazer no fogo alto, tem que ser no fogo baixo. A água eu dou, mas infelizmente o bolo eu não tenho. Não, vai lá e faça do jeito que a senhora falou. Faça, mas não é para a senhora e para o seu filho, não. Primeiro traz para mim. E depois a senhora faça para a senhora.
Aí ele manda, porque assim diz o Senhor. Não, se eu fosse você, eu tinha dado um... Só por essa frase já merecia um glória melhor do que esse. Não vai faltar farinha na panela e nem vai faltar azeite na botija, até o dia que Deus mandar chuva sobre essa terra. Levanta a mão que eu vou profetizar. Não vai faltar sapato nos pés, não vai faltar veste no corpo, não vai faltar pão na mesa, prepare um glória, não vai faltar azeite sobre a tua cabeça. Receba esta palavra. Irmão, a pergunta é: qual foi a tecnologia que Deus usou para encher a panela da mulher? A botija de azeite e a panela de farinha. Você já parou para imaginar, irmão? O texto vai dizer que foi por muitos dias que Deus proveu até mandar chuva. Há quem diga que foi 1 ano e meio de provisão. 1 ano e meio de provisão. Porque se tem uma coisa que Deus sabe, é suprir a tua necessidade. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Eu fui pregar numa cidade na região de Ribeirão Preto. E quando eu... Não sei se eu já contei isso aqui, mas se eu contei, eu vou contar de novo. Quando acabou o culto, um irmão chegou em mim e falou assim para mim: pastor, eu quero abençoar o senhor com um terno. Eu agradeço, varão. Deus mandou dar o terno para o senhor. Aí eu pensei, esse obreiro está empolgado. Deus não mandou, não. Desculpa, viu, irmão, mas eu estou confessando que eu estou que nem o copeiro de Faraó. Dos meus pecados eu me lembro agora. Eu estou confessando aqui. Falei, não, Deus não mandou. Sabe por quê, Gabriel? Porque eu tinha ganhado 4. Mas se eu já tenho 4 ternos, fazia um mês que eu tinha ganhado 4 ternos, blazer, sapato, cinta. Deus mandou me dar o 5º, sendo que eu sei que tem gente que precisa. Ele pode até querer me dar, mas o negócio de Deus mandou. Eu estou aqui olhando para ele, mas pensando comigo aqui com os meus botões. O senhor acredita, pastor, que eu cheguei na loja, olhei para o terno e falei, que terno lindo. Eu falei para minha esposa, vou comprar esse terno para mim. Comprei o terno, fui na costureira, fiz a barra, mas nunca usei o terno. Quando eu fui lá buscar o terno, que eu olhei, falei para minha esposa, eu perdi o encanto pelo terno. Não quero mais usar o terno. Paguei caro, bonito, mas não achei bonito, não quero mais o terno. Nunca usei o terno, pastor. Provei no dia que eu estava na loja para comprar. O senhor acredita? Mas quando eu olhei para o senhor, eu entendi. É porque é do senhor, não é meu. Se Deus mandou, meu irmão, eis-me aqui. Ele falou, o senhor vai ver que terno lindo. Quando ele abriu na capa o zíper, que eu olhei o terno, irmão, o corte era bonito, mas a cor... Falei, esse terno não foi Deus que mandou dar nunca. Deus não vai me provocar a dar uma cor de um terno que eu não gosto. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmão? Porque Deus, quando dá, ele dá para agradar. Agora vai me dar um negócio que eu não gosto. Eu não vou falar a cor do terno, porque eu já vi um obreiro com essa cor aqui. Eu não quero aqui. Então eu não vou falar. Mas na hora que eu olhei, ele falou assim para mim. Agora está todo mundo se olhando aqui no... Irmão, vem comigo que a revelação está na palavra aqui. Vem comigo aqui. Quando eu olhei o terno, que ele falou, o senhor gostou, pastor? Gostei. O que o senhor achou? Eu não vou mentir. Eu disse para ele assim, que corte lindo. Não, perfeito. É para o senhor. Falei, obrigado, varão. Mas fechei, usei. Posso guardar? Pode guardar, é teu. Coloquei no porta-malha, eu pensei, esse aqui não uso nunca. Mas amém, muito obrigado, Deus abençoe. Estou voltando para São Paulo, na época nós morávamos em São Paulo. Falei para a Sheila, essa cidade aqui, ó, da placa, daqui poucos quilômetros, é a cidade que mora aquela irmã. Vamos passar lá e visitar a irmã? Vamos. Entramos na cidade, chegamos no bairro, chegamos na rua, chegamos na casa, a irmã veio nos recepcionar. Quando ela veio, ela falou assim, como que vocês estão? Que alegria de receber vocês. Ela me deu um abraço, me cumprimentou, falou, pastor, o senhor não sabe como Deus está trabalhando na minha casa. O meu genro foi para a igreja, nunca foi numa igreja evangélica, se envolveu com a minha filha, enfim, eles casaram, mas vendo a gente falar de Jesus aqui, quis ir para o culto, gostou, aceitou Jesus, desceu as águas do batismo e assiste o senhor no YouTube. Diz que é fã do senhor, quer pregar igual o senhor. O senhor acredita que ele está falando já até de usar terno? De repente ela falou, olha ele vindo do serviço lá. Aí, olha quem está aqui, pastor Isaías, que você gosta. Pastor, me abraçou. Falou, pastor, eu já me batizei. Pastor já está deixando eu dar saudação. Um dia eu vou pregar igual o senhor. Falei que você pregue melhor. Porque para ser igual eu, já tem eu, seja melhor do que eu. Ele falou, o senhor acredita que eu quero, já vou comprar um terno. Já falei até para minha sogra. Estou juntando dinheirinho, eu vou comprar um terno. Eu já sei até a cor que é. É tal. Pensaram que eu ia falar, né? Eita, estou ligado, irmão. É tal.
Qual a cor que ele falou? Mas Deus já ouviu a tua oração, meu irmão. Pega o dinheiro que você está guardando, compra a camisa, compra a gravata, porque está aqui, ó. Quando eu abri o porta-mala, que eu abri o zip, que ele olhou e falou, é o que eu queria, a cor que eu queria. Sabe o que o Espírito de Deus falou comigo? Eu não dei para você, você só foi o peixe para trazer a moeda para o meu servo e suprir a necessidade do meu servo. Deus está aqui falando para alguém, eu vou prover na tua casa, eu vou prover na tua despensa, eu vou prover na tua sapateira, eu vou prover no teu guarda-roupa. Ô pastor, o senhor está pregando teologia da prosperidade? Não, eu prego um Deus que é dono do ouro, ele é dono da prata e ele tem vitória para te dar. Tu pode dar um glória melhor do que esse que você deu? Só vai lá, faz um bolo, não vai faltar. Eu fico imaginando, no outro dia a viúva, irmão, já hospedou o profeta já ficou ali mesmo, já ficou por ali mesmo, viu? Eu fico imaginando a viúva dizendo, olha, acabamos de comer a última porção de farinha e de azeite, amanhã, seja o que Deus quiser. Eu quero crer que era mais ou menos assim. Mas enquanto eles deitavam para dormir, o anjo descia, farinha, azeite, Se é o Deus que a gente serve, irmãos. Se é o Deus que a gente serve. É verdade ou não é, irmãos? Quando ela levantava de manhã, dizia, bom, seja o que Deus quiser. Agora Deus tem que prover, porque ontem eu tenho certeza, quando eu fechei a farinha. Ah, mas tinha acabado, mas tem. E a botija? Azeite. Manhã, tarde, noite. Ó, acabou. Ontem eu acho que eu me enganei, mas agora eu tenho certeza que acabou. Vocês estão vendo aqui, ó? Está vazio. Mas quando deitavam para dormir, farinha, azeite. Farinha, azeite. Deus está mandando dar uma palavra para alguém. Descansa que o céu está trabalhando. Um ano e meio, irmão. 1 ano e meio de provisão, farinha e azeite. Não pergunte como chegava na panela. Eu quero crer que foi assim. De repente nem assim foi. De repente tu tem até uma ideia melhor do que a minha. Mas para mim só pode ter sido isso. O anjo descia, farinha, botija, azeite. Farinha, azeite. Farinha. Agora a pergunta é, irmão, está gostoso ou não está? Você está vivendo num tempo de escassez. E no meio da tua casa não falta provisão. Tu tem um homem de Deus na tua casa. Tu tem uma pessoa de Deus na tua casa. Está faltando na casa e na mesa de todo mundo. Mas na mesa e na casa daquela mulher não estava faltando. Ela não tinha marido, mas ela tinha o filho vivo, a casa salva, com farinha na panela e azeite na botija. Certo? Eu vou perguntar, certo? Não, errado. Por quê, pastor? Porque estava faltando Deus alcançar a viúva. Não fica pensando que só vai cair bênção, não vai ficar solto, não. Deus está dizendo, eu vou me revelar a alguém. Alguém que você está pedindo. Alguém que você está clamando. E parece que quanto mais tempo você ora, mais tempo você clama, mais tempo você pede para Deus, mais longe essa pessoa está afastada de Deus e andando longe de Deus. Fica tranquilo, Deus manda dizer, eu vou me revelar a alguém. Deus está dizendo para alguém, na tua casa eu não vou ser só o provedor, mas na tua casa eu vou me apresentar como Salvador. Essa palavra é profética, eu estou sentindo. Pastor, mas o coração dele é de pedra. Mas Deus manda te dizer, a minha palavra é como um martelo que quebra pedra. Eu vou transformar coração de pedra em coração de carne. Eu vou resgatar, eu vou libertar. E eu vou trabalhar e colocar do teu lado para me adorar juntamente com você. Deus está dizendo para alguém, na tua casa eu não sou só o provedor, mas eu vou ser o Salvador. Eu fui pregar no alto da Vila, alto de Vila Maria, zona norte de São Paulo. Um homem de Deus. Aquele homem aceitou Jesus junto com meu pai.
Mas Deus fez na vida dele assim, ó, pastor Rogério. Homem profeta de revelação, homem de Deus. Não vim aqui jogar confete em ninguém não, mas só para você entender, homem de Deus. Meio galego, cabelo meio ruivo, pele clara, aquela pele branca, os olhos cor de mel. E quando Deus tomava aquele homem, tu olhava na pupila dos olhos dele, a pupila dos olhos dele dilatava assim, ó. Ficava vermelho, ele já era meio castanhão, ficava vermelho, tu falava, lá vem Deus, segura que Deus vem vindo aí agora. E um dia nós nos encontramos. Ele entrou no trabalho onde eu trabalhava em São Paulo. Eu falei para ele, eu conheço o senhor. Ele falou, é mesmo? Sim. O senhor não é o pastor fulano? Sou. Eu sou filho do irmão Aildo. Não, o senhor está brincando. Da irmã Dalva, sim. E me abraçou, conversamos, tomamos um café. Eu falei para ele assim, o senhor acredita que eu estou pregando? Ele é mesmo? Eu vou levar você na minha igreja para pregar. Fui pregar um domingo à noite na igreja dele. Zona Norte de São Paulo, Alto de Vila Maria. Quando nós acabamos de pregar, ele virou para mim, era mais ou menos final de ano, novembro, dezembro, calor. Ele falou, vamos tomar uma água fresca aqui na cantina? Vamos. Ele se debruçou no balcão, eu estou conversando com ele, de repente chegou uma jovem senhora, de 30 a 35 anos. Falou, pastor, eu posso dar uma palavrinha para o senhor rapidinho que eu preciso ir embora? Ele falou, pois não, irmã. Quando eu fui me afastar, ele segurou eu, falou, não, fica aqui. Fica aqui, fica aqui. Aí, pode falar, o irmão Isaías, conheço desde pequeno. Ele é nosso. Pois não, eu quero dizer para o senhor que a última vez que eu estou vindo no culto é hoje. Ele falou, aconteceu alguma coisa? Pastor, eu estou sendo agredida verbalmente pelo meu esposo e ameaçado de ser agredida fisicamente. Antes de eu aceitar Jesus, minha casa tinha paz. Depois que eu aceitei Jesus, minha casa virou de ponta cabeça. Não tem paz, não tem comunhão, me xinga e está dizendo que se eu insistir, ele vai ser obrigado a tomar providência. Ele está me ameaçando. Então, se for para mim ser crente debaixo de guerra assim, eu prefiro ficar em casa. Ore por mim. Olha o que ela disse, ore por mim, chorando. Ore por mim. Quando Jesus salvar o meu esposo, eu volto para a igreja. Essa igreja é a minha casa. O pastor disse assim, eu posso fazer uma visita para o senhor e para ele? Para a senhora e para ele? Ela falou, não, se o senhor for em casa, pelo amor de Deus, não vai dar certo. Ele vai ser mal criado com o senhor e quando o senhor sair, vai sobrar para mim. Eu agradeço o senhor. Aí ele disse, fica em paz, irmã, a gente vai orar. Aí eu nunca mais vou me esquecer daquilo. Ele enfiou a mão no bolso da calça, ele tirou um lenço, estava quente aquela noite. Ele passou o lenço na nuca, assim, ó, passou na testa, e falou para ela, leva o meu lenço. Já que eu não posso ir na tua casa, o que está comigo vai contigo. Ah, irmão. A gente menino novo, né, irmão? Olhando para profeta, falei, rapaz, esse camarada é demais mesmo, né? Passou 6 meses. Cheguei em casa e falei para minha mãe, mãe, sabe o que o pastor falou? O pastor arrancou o lenço do bolso, passou na nuca, mandou a irmã levar. Falou que Deus vai. Falei, eu chego lá ainda. Minha mãe disse, aquele homem é um homem de Deus. Ela disse, Deus na boca dele, se eu não posso ir lá, o que está comigo vai contigo. E assim diz o Senhor. Eu vou colocar um gigante por terra que está de pé na vida do teu. Eu vou derrubar o gigante, manientar o valente, e vou trazê-lo ele aqui para adorar com você. Vai para a tua casa, irmã. Meu pai disse, ele é homem de Deus. Se ele falou, tu vai ter notícia. 6 meses se passaram. Quantos meses? Estou pregando em Santo André, numa vigília. Quem chega? O pastor. A primeira coisa que eu olhei para ele, que eu lembrei, o lenço. Eu estou doido para saber onde estava o lenço, irmão. Acabou, ele falou assim, rapaz, tu precisa voltar na igreja, o povo gostou de você. Eu falei, pastor, é só marcar que eu vou lá. Eu quero voltar lá. Que igreja alegre, igreja avivada. Eu falei, pastor, e entre nós aqui, a irmã daquele dia lá do lenço, o que deu? O senhor não está sabendo? Não. Pois na segunda-feira o marido dela foi na igreja e aceitou Jesus. Graças a Deus, está com a gente lá. Mas assim rápido. Está igual Jesus com o cego de Jericó. O que tu queres que eu te faça? Eu quero ver. Veja. Mas não vai ter um movimento, nada? Não, não tem movimento não. Quem está mandando garante. Mas ele falou com tanta simplicidade. E a irmã, o que deu? O senhor não está sabendo? Não. Mas o senhor foi lá num domingo. Na segunda ele foi lá, aceitou Jesus. Está com a gente lá, graças a Deus. Mas rápido assim? Falou, não, porque quando ela chegou em casa no domingo, a casa fechada, escura, ela pensou, ele deve ter saído. Vou entrar devagarinho, porque se ele estiver dormindo, eu não acordo ele. Ela entrou devagarinho, fechou a porta por dentro, lembrou, no meio da sala tem uma mesa do centro. Vai que eu chuto a mesa, acordo ele. Quando ela falou, vou acender a luz para ver e apagar, que ela acendeu ele sentado numa poltrona, acordado no escuro, esperando ela voltar. Só que ela estava com o lenço na mão. Sabe o que ela pensou, irmão? Segundo o pastor, sabe o que ela pensou? Eu vou chegar, ele vai estar dormindo, eu coloco o lenço nele e oro e está liberto em nome de Jesus. Mas ela esqueceu que o profeta falou, o que está nele vai cair. Então, para cair, tem que estar de pé. Quando ela acendeu a luz, ele olhou para ela e falou assim, de onde você vem vindo? Ela disse, eu venho da igreja. Eu não falei para você que eu não quero que você vá para a igreja? Eu não falei para você que eu não quero crente dentro dessa casa?
Eu não falei para você que ia chegar uma hora que eu ia fazer uma coisa que não era para ser feito? Quando ela levantou, que veio para a reta dela, ela não esperou nem chegar, ela mandou o lenço. Ele assustou, virou, pegou no pescoço. Irmão, tanto faz pescoço, perna, pé, testa. Deus pegou, derruba mesmo. O hino é claro, vai dizer que na mão de quem tem unção, pedra vira bala. Do jeito que ele virou, pegou, caiu. Ela, meu Deus, meu marido. Mas ela lembrou, porque Deus na boca do profeta disse, canta o Salmo 91. Com imposição de mão, e tu verás o que eu vou fazer. Ela abriu a Bíblia e começou, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, preocupada, ele respirando, mas ela preocupada, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E quando encerrou, ela disse, se ele demorar, eu chamo o resgate. Entrou no quarto, se trocando. Quando ela virou para a porta, ele estava na porta do quarto olhando para ela. Olha o que ele disse, faz tempo que você chegou? Ela olhou e falou, eu vou responder o que ele perguntou. Falou, não, eu cheguei agora. Ele falou, eu estava tão cansado que eu não vi nem você chegar e nem vi que eu deitei no chão. Na segunda-feira ele chegou mais cedo do serviço, porque ela falou assim, mas nem que ele me agrida, eu vou na igreja falar para o pastor que Jesus já começou a operar, vou devolver o lenço dele e pedir para ele continuar orando. Quando ela está saindo para ir para a igreja, quem chega mais cedo do serviço? O marido. Chegou nela e perguntou, aonde você vai? Ela disse, eu não posso mentir, eu sou crente. Ela falou, eu vou para a igreja, você quer que eu faça alguma coisa? Ele falou, você está com pressa? Ela disse, não, quer que eu esquente a janta? Não, você está com pressa? Ele falou, não, você quer que eu te espere para alguma coisa? Eu quero que você me espere a tomar banho, se você não tiver com pressa. Eu queria ir hoje nessa igreja junto com você. Segura o glória, segura o glória. Ela falou, claro que eu te espero, era tudo que eu queria, era você comigo. Ele falou assim, hoje eu senti meu coração queimar, mas um queimado gostoso. Eu trabalho com um crente na sessão, falei para ele, rapaz, eu estou com uma coisa diferente no peito, é uma coisa queimada, gostosa, de alegre, um misto de vontade de chorar. O meu amigo virou para mim e falou assim, você não falou que a tua mulher estava indo para a igreja dos crentes? Ele falou, tá, então vai para lá com ela, que lá tu vai entender o que é esse misto. Eu saí mais cedo, se você esperar. Aí o pastor falou para mim, pastor, quando ele entrou na igreja, Deus me deu um rolo, eu entreguei para ele. Ele veio no altar aceitando a Jesus. E eu virei para ele e falei, meu irmão, de semana a igreja está desfalcada de obreiro por causa de trabalho e estudo. Faz o seguinte, já que Jesus te libertou, fica na porta da igreja de semana cuidando para nós. Porque você na mão do diabo, você gostava de agredir, agora na mão de Deus, se o diabo chegar, tu bota ele para correr de lá. Na igreja, hoje a salvação chegou para a tua casa. Para a viúva estava tudo bem, mas Deus disse, não, você não vai comer assim não. Tu vais me conhecer sim, como provedor, mas também como salvador. Um dia o menino fica ruim, um dia o menino morre, um dia a mulher olhou e falou, isso aí só pode ser coisa do Deus desse homem. Porque eu moro em Sidom, de um território pagão. O Deus dessa terra é Baal, e esse homem veio falando do Deus de Israel. O Deus de Israel que está mandando azeite, o Deus de Israel que está mandando farinha, só pode ser coisa do Deus dele. Olhou para ele e falou assim, o que eu tenho contigo? Por que você trouxe isso na minha casa? O profeta não parou para discutir, o profeta só perguntou uma coisa, onde está o menino? O menino está no quarto. O texto vai dizer que ele sobe no quarto, ele se lança sobre o menino, preste atenção, ele se lança sobre o menino uma vez e levanta. Testa com testa, nariz com nariz, boca com boca, queixo com queixo, peito com peito, ventre com ventre, corpo com corpo, perna com perna. Se levanta pela segunda vez, ora mais um pouco, deita de novo no menino. Primeira, deita a segunda, deita a terceira. Quando ele se levanta, o texto vai dizer, e Deus devolveu o espírito de vida ao menino. Eu vou profetizar, tem vida na tua casa em nome de Jesus. Tem vida na tua casa em nome de Jesus. Eu vou repetir, tem vida na tua casa em nome de Jesus. Espírito de morte, enfermidade mortal, mal súbito, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. É espírito de vida física, espiritual, renovo de Deus, receba o peso desta palavra. Eu não quero fazer sensacionalismo e acabar com assim aqui na igreja, mas eu quero profetizar, leve vida para a tua casa, leve vida para a tua igreja, leve vida para o povo que Deus confiou nas tuas mãos, leve vida no meio da tua família. Tu pode dar um glória por esta palavra, irmão? Quando ela, presta atenção, para nós encerrarmos, quando ele devolve o menino para a mãe disse o quê? Agora eu sei
que a palavra do teu Deus é verdade na tua boca. Comeu, bebeu, comeu, mas não reconhecia. Mas quando Deus se revelou, diz o texto que ela reconheceu. Fica tranquilo, viu? Eu estou debaixo de uma palavra profética, e é na autoridade desta palavra que eu profetizo. Vão reconhecer que Deus é na tua vida. Ah, santo. Na tua casa e na tua família. Quantos recebem essa palavra? Diga amém. Eu encerro sem agitar as águas, porque eu não vim aqui para isso. Eu não sei fazer isso. Mas eu encerro com uma palavra. Deus não será na tua casa só o provedor. Deus será na tua casa o sal. Fica tranquilo. Estamos vivendo nesses últimos dias tão difíceis, que o diabo parece que não quer nem entrar sorrateiro. Ele já quer arrombar a porta para pegar o que é nosso. Mas na minha casa, na tua casa, na minha vida, na tua vida, na minha família e na tua família não vale encantamento. Deus está blindando a casa dos crentes na terra. Eita, tem gente preocupada com o que vai acontecer. Mas eu vou profetizar, a tua família não vai ser derrubada, o pecado não destrói a tua vida e a tua casa, o diabo não amarra os teus filhos no vício, o pecado não ciranda com a tua família. Receba o peso desta palavra. Ideologia do cão mundana que bate em retirada contra a vida da nossa geração, porque a tua casa é casa da bênção, a tua casa é casa de bênção, a tua casa é casa de bênção. Quem pode dar glória por esta palavra? Amém.